Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira. Se liga na teoria da conspiração. O meu canal, eu sempre tive o objetivo de analisar as questões do mundo à luz da Bíblia, correto? Quando surge aí algum evento no mundo que as pessoas dizem que está profetizado na Bíblia, eu vou verificar para ver se é verdade. Quem está assistindo esse vídeo provavelmente conhece o meu canal, sabe como é que as coisas desenrolam por aqui. Sabem que eu fui evangélico durante aí mais de 27 anos e sabem que eu tenho uma visão da Bíblia pela Bíblia. Mas eu gosto de tudo que tem a ver com as escrituras, né? Que tem a ver com a Bíblia. Como eu falei para vocês, assuntos que as pessoas afirmam que tem relação com a Bíblia, eu vou analisar para ver se realmente é verdade. E eu estava pensando aqui nesse momento que a gente está vivendo aí do conflito aí, né, entre Rússia, OTAN, Ucrânia, essa coisa toda. E eu tô vendo alguns fatos acontecendo neste momento e eu tô vendo como que as pessoas não entendem muito do que está acontecendo. Por exemplo, as pessoas estão vendo a Ucrânia como uma vítima coitadinha da Rússia. Se esquecem que a Ucrânia sempre foi território russo e que só no final da Guerra Fria, né, em 1991, que a Ucrânia decidiu se separar, mas nunca teve realmente uma independência da Rússia. E aí a gente vê um lado aí que é a OTAN, que é uma organização que foi criada para bater de frente com a União Soviética. Temos aí a União Europeia, que na prática é uma forma de tornar a Europa forte, mas na verdade só deixa ela fraca. E inclusive isso tem muito a ver com... Algumas pessoas até dizem, né, que isso tem a ver com os pés de barro da estátua, né, do sonho lá que Daniel revela, lá tá escrito lá na Bíblia. E temos aí os Estados Unidos, né, como a maior potência do mundo, mas que está sendo liderado por um líder fraco, muito fraco. E o mundo está virando uma bagunça. Mas beleza, vamos lá no ponto que eu queria falar, que é o ponto da teoria da conspiração. Há algum tempo atrás, eu li alguns livros, de uma série de livros, que ficou muito famoso aqui nos Estados Unidos, que gerou até filmes e tal, que é um livro de ficção, mas baseado numa ideia evangélica, que é o livro Deixados para Trás. Esse livro é um livro de ficção, os próprios autores dizem que é um livro de ficção, porém, eles criaram aquela história do Deixados para Trás baseados na ideia, né, que a igreja evangélica tem de um arrebatamento secreto da igreja, né, dos cristãos. O que geraria uma crise sem precedentes no mundo, e isso faria com que surgisse, né, um líder que iria resolver muitos dos problemas gerados por essa crise mundial. E esse líder, ele se tornaria o líder mundial, né? Ou seja, o anticristo. E aí ele governaria o mundo com mão de ferro. Primeiro ele governaria o mundo de uma maneira boazinha, né? Cuidando de tudo e de todos. E depois esse cara transformaria o mundo numa grande ditadura e perseguiria as pessoas que se convertem a Cristo depois do arrebatamento, né? Então ele perseguiria, mataria e tudo mais. Dentro da geopolítica, a gente sabe que existe aí um ajuntamento de nações, existe uma ideologia que quer realmente dominar o mundo, que é o globalismo, né? O globalismo tem a ideia de formar um governo único no mundo, né? Mas para que isso dê certo, uma coisa tem que acontecer. Os Estados Unidos precisam estar fragilizados, os Estados Unidos precisam perder a sua força, a sua moral. Os Estados Unidos precisam deixar de ser a potência que é. Então, os Estados Unidos deixando de ser essa potência, essa força, abre espaço para que os globalistas, né, transformem o mundo num governo único, né, e dominem o mundo aí. E a gente sabe que a maioria dos líderes hoje, dos países, inclusive aí o Biden, o Macron, o Boris e outros líderes aí, são globalistas, ou seja, eles têm o objetivo de criar um governo único no mundo. Beleza, um cara que batia de frente com isso era o Donald Trump.
um outro cara que bate de frente com o globalismo é o Jair Bolsonaro e o Vladimir Putin. Só que o Vladimir Putin não bate de frente com o globalismo porque ele é um cara bonzinho. Não. Na verdade, o Putin bate de frente com o globalismo porque ele não quer perder a soberania do seu país. Porque o globalismo seria um governo único interferindo em todas as questões dos outros países. É como se o mundo tivesse um presidente. E esse presidente é o que manda em todo mundo. Então, por exemplo, no Brasil, a gente deixaria de ter presidencialismo. Teria ali alguém que seria o governante do Brasil, mas ele obedeceria a esse governo único, a esse homem, né? Beleza. Agora, com a guerra da Ucrânia, a gente percebeu, quem está atento para essas coisas sabe que a guerra da Ucrânia está acontecendo porque havia uma ameaça contra a soberania russa. E quando eu falo isso, pessoal, não estou dizendo que o Putin é bonzinho não, tá? Eu só estou dizendo que a OTAN ameaçou a soberania da Rússia usando a Ucrânia para isso. E a gente viu aí que a União Europeia, a OTAN, o Biden ficou pressionando ali durante muito tempo, muito tempo. Essa intervenção. E o Putin, para poder proteger o seu território, ele pensou o seguinte: eu vou ter que atacar, porque se eu deixar que a Ucrânia se torne um território da OTAN e eles me atacar, então eu tô na merda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dominar a Ucrânia antes disso. Eu tenho que retomar o poder que eu tinha na Ucrânia antes que eles entrem na OTAN. Então aí isso já era claro. Eu já sabia que a Rússia poderia fazer isso, retomar o território ucraniano para impedir que ela entrasse na OTAN. Só lembrando, pessoal, se a Ucrânia não tivesse, se a Rússia não tivesse invadido a Ucrânia, a OTAN ia invadir a Ucrânia. Ou a OTAN ia invadir a Rússia usando a Ucrânia. Essa guerra ia acontecer naquele território de qualquer forma, ou começado pela OTAN ou começado pela Rússia. Beleza, a guerra está acontecendo. E agora nós temos uma coisa que eu estou achando muito incrível, que é o seguinte: dentro da igreja evangélica existe uma teoria de que o anticristo ele vai ser um político de grande influência, vai ser um cara que vai se destacar no mundo. Muita gente às vezes até falava assim: vai ser o Trump, vai ser o Biden, vai ser o Obama, tal, porque é o líder da principal potência. Mas na teoria evangélica, eles acreditam que o anticristo é um homem com influência política muito grande, assim como o falso profeta é um homem religioso com grande influência no mundo. Tanto que, por exemplo, se hoje isso acontecesse de fato do jeito que os evangélicos teorizam, provavelmente o anticristo seria o chefe da ONU, porque a ONU é a Organização das Nações Unidas, ou seja, ela de certa forma teria poder sobre as nações, e o falso profeta seria o Papa, porque o Papa é o líder religioso do mundo. Você pode ver que toda vez que rola uma treta no mundo, as pessoas querem saber o que o Papa fala sobre isso. A gente tem várias religiões no mundo, mas a principal religião é a do Papa. Então o Papa é o principal líder religioso do mundo. Então beleza, agora a gente sabe que o anticristo ele tem que ser um político influente. Mas também na teoria evangélica diz o seguinte, que o anticristo tem que ser judeu. Porque os judeus, a nação de Israel, não reconheceu Jesus como o Messias. E os judeus esperam que surja um líder político no mundo que seja o Messias. Porque na cabeça dos judeus, o Messias vai ser um líder político que vai colocar ali Israel meio que no centro do poder. Então, ou seja, o anticristo, na teoria evangélica, tem que ser um político influente e tem que ser judeu. No livro que eu falei para vocês que eu li, do Deixados para Trás, temos um governante chamado Nicolae Carpathia. É um cara que é um presidente de um país pequeno, que é a Romênia. Inclusive a Romênia ela é um pouquinho que sobrou de Roma, e também na teoria evangélica diz o seguinte, que o anticristo ele tem que vir como se fosse com o poder de Roma, né? Por vários motivos que tem escrito lá na Bíblia, eles teorizam
que seria como se o Império Romano voltasse ao poder. Seria uma espécie disso. E também essa seria a ligação com o Papa, né? Já que o Papa é o líder religioso da Igreja de Roma. Então teria que ter ali uma junção entre, digamos, Roma e a religião e liderança política mundial. Beleza. O Nicolae Carpathia, que é o personagem do livro, ele é um presidente da Romênia, ele é um presidente ali normal, e o arrebatamento acontece, gera uma crise no mundo, e o Nicolae Carpathia, ele é um cara que começa a apresentar soluções para o mundo. E ele é um cara bonzinho, a favor ali da proteção da vida, ele é contra o armamento, né? Ele é a favor do desarmamento, ele é um cara paz e amor, né? Igual muita gente aí da mídia hoje em dia fica pregando aí. O cara bonzinho, que vai resolver todos os problemas. E o Nicolae Carpathia, ele começa a se destacar. Começa a se destacar, até que chega um dia em que ele se torna o presidente da ONU. E aí ele muda o nome da ONU para Comunidade Global. Tem uma outra história que é muito parecida, que é da novela Apocalipse, que passou na Rede Record no Brasil, que mostra o anticristo também como um cara muito influente, muito bonzinho, e ele vem de família romana, e ele também tem antepassados judeus, então ele tem sangue judeu. Então, ou seja, ele se encaixaria, né? Só que isso aí são obras de ficção. Só que na teoria evangélica é o que eu estou falando. Teria que haver uma crise no mundo, teriam que aparecer pessoas boazinhas para resolver essa crise no mundo, e essas pessoas boazinhas elegeriam uma pessoa para representar o mundo, né? E para resolver todos os problemas do mundo. Então vamos lá para a conclusão do vídeo. Uma crise mundial a gente já teve, que é a do vírus, né? Vocês sabem, gerou aí um grande caos no mundo. E agora a gente tem essa crise da guerra, né? Da Ucrânia aí, a Rússia invadindo a Ucrânia. Então a gente já tem uma crise global muito grande. A ONU agora se reuniu extraordinariamente para juntar ali os seus líderes para poder resolver o problema do mundo. E olha só que interessante, eles chamaram isso de Nova Ordem Mundial. E aí existe mais uma outra coisa. Existe um líder entre esses países pequenos que vem se destacando muito. A mídia está mostrando ele o tempo todo como um cara bom, um cara da paz, um cara que pode resolver vários problemas, e um cara que as pessoas estão começando a se inspirar nele como um herói, porque ele é presidente do seu país e ele tirou o terno e gravata, vestiu uma farda e foi defender o seu povo. E isso está causando uma inspiração muito grande. E esse cara é o Zelensky, o presidente da Ucrânia. E agora eu vou finalizar para vocês verem como é que essas coisas são interessantes. Eu estava lendo hoje e eu descobri que o Zelensky ele se parece muito com o anticristo da novela da Record e se parece muito com o anticristo do livro Deixados para Trás. E o detalhe que mais me chamou a atenção de tudo isso que eu falei é: Zelensky é judeu. E aí, será que os evangélicos acertaram? Será que a gente está vivendo aí o fim do mundo? Será que o Zelensky, essa crise mundial é a crise que precisava para o globalismo tomar o poder? Para a ascensão do anticristo? Será que o Zelensky é o anticristo? Bom, deixa aí nos comentários e vamos ver, né? O que isso nos mostra, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Foi feito aqui nas pressas. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.